Fiquei mais bonita. Oiê! Olá, boa Olá, boa noite. noite. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo Tô sim. ouvindo sim. Tá com Agora tá eco, dando um não? Agora tá eco da dando um minha eco da voz. minha voz. Ah, é o fone. Deixa eu pôr. Peraí. Oi, Breno. O Breno tá falando que achou que ia ser no Insta do Juntas, mas foi divulgado no Gesso Oliveira. Estamos aqui. O Paulo tá gravando e vai disponibilizar no Face do Juntas. E aí, como você tá, mulher? Tô bem. E vocês, como é que estão aí Tamo nessa bem, quarentena? tamo indo, tamo lutando bastante dentro das possibilidades, né? Trabalhando com solidariedade ativa, tentando ajudar a galera que está com muita dificuldade financeira nesse momento. Mas lutando com a nossa saúde mental para não desmoronar. E aí, como que tá no Sim. Recife? Aqui a gente tá no mesmo esquema, né? A gente tá na quarentena, né? No isolamento, assim, mas acontecendo aqui na cidade do Recife, no estado, uma movimentação para reabertura, né? Aquela reabertura gradual. Eu não sei como é que está aí no estado de vocês, mas aqui em Pernambuco já se iniciou, né? Na minha opinião, antecipadamente, né? Porque o coronavírus ainda não foi embora, mas já se iniciou um processo de reabertura gradual da economia, né? As coisas já estão começando a abrir, já estão começando a voltar àquela normalidade, entre aspas, né? Como se o coronavírus já tivesse ido embora. Mas eu mesmo estou na quarentena, estou no teletrabalho, fazendo as lives aqui em casa mesmo, porque o negócio é não. A regra, né, de saúde pública é não sair de casa. Sim. Ah, te agradeço muito por estar falando com a gente aqui. A gente está numa série de lives aí conversando com pessoas com outras realidades, né? A gente sabe que o nosso Brasil é bem diverso, né? A gente está aqui no interior de São Paulo, que está bem pesada a pandemia, também com um governante aqui local que está indo muito na onda, né, de que a economia vale muito mais que as vidas, comércio aberto e a gente está sem leito, já sem medicação necessária para as intubações, assim, as mortes crescendo exponencialmente. A gente sabe que isso é uma realidade de maneira geral, assim, tem acontecido no Brasil como um todo, Sim. mas a gente tem aproveitado esse momento da pandemia, Beyoncé, justamente para falar tanto de perspectivas, está o caos, beleza, mas e aí, para onde a gente vai? Muito de para onde a gente vai depende muito do que a gente vai construir nesse momento. E aí, o intuito de chamar você para conversar é justamente por você já fazer parte, né, de uma construção que vem antes da pandemia, mas que nesse momento se coloca muito como uma alternativa, assim, para sair da pandemia e para o pós-pandemia. E aí, dentro disso, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua trajetória, enquanto mulher, enquanto militante, o que mais você quiser dizer, assim, para a gente conhecer um pouquinho, para depois a gente falar de política. Tá. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou Beyoncé Lima, sou co-deputada estadual pelo mandato coletivo das juntas, né? A gente está fazendo aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco a primeira experiência de mandato coletivo, né? Composta por mim, a experiência coletiva está sendo composta por mim, Robinho Lima, por Cátia Cunha, por Carol Virgulino, por Jô Cavalcante e Joelma Carla. 5 mulheres, né? Ocupando a mesma cadeira parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Além de co-deputada, eu também sou advogada, né? Eu comecei meu ativismo político na advocacia, né? Sendo a primeira advogada trans aqui no estado de Pernambuco, né? A primeira profissional da advocacia, né? A ter uma carteira da OAB aqui no estado de Pernambuco. E a gente é militante, né? A gente é LGBT, né? Quando nasce no país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, né? A gente que é negra, a população negra, né? No país que
tem a política do genocídio da população negra, a militância da gente é cotidiana, né? Muito antes desse projeto de juntas, muito antes desse projeto de ocupar a política institucional, a gente já fazia uma militância de rua, né? Uma militância do dia a dia, em termos de sobrevivência mesmo, sabe? Nas incertezas de um dia de amanhã, a gente fica na militância no dia de hoje. Porque é muito isso, sabe? O perfil de país que a gente tem, né, que é um perfil de sociedade excludente, né? E essa exclusão se repete na política também, né? Porque a política termina sendo fruto do tipo de projeto social de sociedade que a gente tem, né? Do tipo de sociedade que a gente tem na atualidade. E o que a gente tem de sociedade, a gente tem de política, né? Se a gente tem uma sociedade machista, misógina, racista, patriarcal, a gente tem uma política nesse mesmo sentido. Né? Uma política que fecha a porta para as mulheres, que fecha a porta para as mulheres negras, que fecha as portas para LGBTs, né? Que fecha as portas para a comunidade quilombola, a comunidade indígena, que fecha as portas para a periferia, sabe? Então, o perfil de política que a gente tem é esse, né? E aí, como é que a gente, nesse contexto, né, de estar desconformada, né, de estar insatisfeita e de ter aquela revolta, né, dentro de si, no sentido de fazer alguma coisa para modificar, foi que a gente teve essa ideia de fazer essa mandata coletiva, né? E aí a gente se juntou, né? A gente se juntando fica mais forte, né? Tendo em vista que nas condições normais de uma campanha eleitoral individual, né, como sempre se faz, as chances de a gente conseguir uma vitória nas urnas era bem pequena, né? Porque a gente não tem sobrenome político, a gente é mulher negra, a gente é LGBT. E nas condições normais de candidatura, a gente ia ser facilmente eliminada do pleito, digamos assim, né? A gente ia perder, a possibilidade de perda ia ser muito maior, né? E aí a gente resolve se juntar para efetivamente ocupar esse espaço, né? E fazer com que a gente tivesse um resultado positivo, né? Na vitória nas urnas. E aí, quando chegou o primeiro domingo de outubro do ano passado não, né? A gente já está em 2020, quando chegou o primeiro domingo de outubro de 2018, né? O dia das eleições no Brasil, a gente conseguiu se eleger, né? Conseguimos uma das 49 cadeiras da Assembleia Legislativa aqui do Estado. A gente conseguiu se eleger para uma dessas cadeiras com 39.175 votos. E a gente está aí no segundo ano de mandato, né? E ainda tem mais 2 aí para frente, né? Talvez uma reeleição. Ainda estamos vendo o formato de como seria, né, esse segundo mandato, mas estamos aí na metade do primeiro, né? Chega esse coronavírus no meio do mandato da gente, aí faz com que a gente tenha que se reformular em termos de estratégia política, né? E em termos de trabalho também, que a gente deixou o trabalho presencial, né? Já que a Assembleia Legislativa está fechada, a gente deixou o trabalho presencial para fazer o teletrabalho, como todos os parlamentares, né, na Assembleia Legislativa fizeram, e a gente está aqui, né, fazendo esse tipo de ativismo digital, digamos assim, né, porque o fato de a gente estar aqui conversando sobre isso também, para além de uma live, é um ativismo digital também, né, porque a gente está falando Sim. de uma questão que é fundamental em termos de democracia, que é a participação de mulheres na política, né, ou a falta delas também. Ou a falta delas, né? Porque é importante destacar isso. E o porquê? Porque, veja, se a gente tem um sistema que se diz representativo, né, um sistema eleitoral, que um dos seus princípios do sistema eleitoral, a política devia ser representativa, a gente não tem essa representatividade. Porque como é que a sociedade brasileira é composta por 52% de mulheres e quando chega no Congresso Nacional só tem 15% de mulheres? Como é que 28% da população brasileira, 28%, são de mulheres e mulheres negras, né? O perfil de raça e de gênero aí junto, 28% mulheres e mulheres negras.
quando chega no Congresso Nacional é somente 3%. Só 3% das 513 cadeiras parlamentares no Congresso Nacional são ocupadas por mulheres. 3%. Enquanto mulheres negras são 27%, 28% na sociedade brasileira. Então, assim, que representatividade é essa, né? Eu mesma não me sinto representada por um Congresso Nacional em que 85% das cadeiras é ocupadas por homens e homens brancos. E muitos LGBTfóbicos, inclusive, né? Como a gente percebe nos discursos, né, vindos lá de Brasília do Congresso Nacional. Então, assim, tem alguma falha nesse sistema representativo, né? Tem alguma falha, porque no final das contas se diz que deve ser representativo, mas a gente sabe que quem fala mais alto é o sobrenome político, quem fala mais alto é o poderio econômico, né? Porque a gente sabe que a interferência econômica no sistema político é forte, né? A questão da herança política também é muito forte, né? Aquela questão de se passar de pai para filho, se passa a cadeira parlamentar de pai para filho, sabe? Ou a cadeira do executivo de pai para filho. E não é nem de mãe para filha. Não é nem de mãe para filha, porque a política é machista, é de pai para filho, no masculino mesmo, de pai para filho, porque mãe e filha nem questões de herança feminina também ainda não chega a esse ponto também, é de pai para filho realmente. Porque se diz que lugar de mulher não é na política, né, inclusive, né? Você fala isso. Sabe? Então a gente tem, infelizmente, a gente tem um contexto político nesse sentido, né? A pouca representatividade das mulheres na política. Na Assembleia Legislativa aqui do estado de Pernambuco, por exemplo, das 49 cadeiras, somente 10 são ocupadas por mulheres. 39 por homens, 10 por mulheres. E olha que está até melhor, viu? Porque até 2018, né, na legislatura anterior, a gente tinha 6 mulheres. 49 cadeiras parlamentares e 6 mulheres. 43 homens e 6 mulheres. Então, isso se reproduz, sabe? Isso se reproduz, não é só aqui. Por exemplo, aí, na Câmara Municipal de Rio Preto, aí na cidade de vocês, na Câmara Municipal de Rio Preto, são quantas cadeiras parlamentares? Quantas vagas na Câmara Municipal? 17, se eu não me engano. É uma cidade Quantas de mulheres? 500 mil habitantes. Temos três mulheres. 3 mulheres de 17, então 14 homens, né? 3 mulheres e 14 homens. É esse o perfil da política, sabe? Isso se repete em várias câmaras municipais de todo o território brasileiro, dos mais de 5 mil municípios. Eu quero que alguém me apresente uma única cidade. Eu quero que alguém me apresente uma única cidade em que a Câmara Municipal tem mais vereadoras mulheres do que vereadores homens. Se existir essa cidade no Brasil, por favor, me avise, porque eu não sei, não conheço nenhuma cidade que tem mais vereadoras do que vereadores. Porque é isso, o perfil das câmaras municipais é esse, sabe? De homens, em sua maioria homens, tem cidades que não tem nenhuma vereadora, nenhuma. Tem cidades que a Câmara Municipal é só de homens. Só homens legislando. E homens brancos. Sabe? Então, assim, que representatividade é essa? Desculpa, tá? Mas tá falha. É bem isso. E Tá é falha isso essa que é representatividade. preocupante. Né? O preocupante é que é estrutural. Se fossem exceções, se fossem até estadual, lá no estado do Rio Grande do Sul, mas não. E é isso que faz com que esse motivo, né, dessa militância digital que você falou que é o que dá para fazer nesse momento, seja tão importante. Primeiro, que a gente está num ano eleitoral, mas não só por isso. Segundo, porque a gente reconhece que esse problema é estrutural,
né? A gente está falando aí de mulheres que, em centenas e centenas de anos, foi negada a participação dessas mulheres ao espaço público. E aí, pensando no espaço público de maneira mais macro, mas aí agora especificamente na política, não só foi negado, como foi dito que ela não era capaz. E, Robião, o efeito disso na nossa subjetividade é muito grande, porque a gente passou a acreditar que a gente não era capaz, né? Por que que é tão difícil convencer as mulheres a ocuparem esses espaços? Primeiro, porque elas não são acolhidas mesmo, mas também porque elas não acreditam no potencial delas, assim, né? Tudo que elas dizem é desmerecido ou é falado por cima, como se a ideia não fosse dela, ou que ela tem que todo o machismo estrutural que faz com que ela cuide do espaço doméstico sozinho, ou ganhe menos no trabalho, né? Seja subvalorizada dos mais variados cantos e mais variados setores. E aí é difícil a gente acreditar na gente e falar assim, eu vou lá dar cara a tapa mesmo. Eu vou enfrentar em um mandato coletivo de mulheres e vou me candidatar e vou ganhar. A gente vai se candidatar e vai ganhar. Eu queria muito que você contasse pra gente como que foi a recepção da galera aí, né? Tipo, como que eles viram o mandato coletivo? Teve preconceito? Não teve? Teve muito adepto? Como que foi? Olha, tudo que é novidade, as pessoas olham com estranhamento, né? O que é novo, as pessoas olham como estranho e ficam até com medo, né? Porque o novo, né, traz uma modificação, traz uma transformação. O novo traz uma instabilidade do sistema, né? Que quem está conformado com o sistema que está posto se incomoda. Então, assim, as pessoas que estavam confortáveis com a velha política, né? Essa política branca, essa política de homens brancos, patriarcal, machista, misógina, as pessoas que estavam confortáveis com esse tipo de política e que se beneficiam desse tipo de política, quando vê 5 mulheres ocupando um espaço de uma forma diferente, aí se incomoda, né? Porque sente o seu jeito de fazer política velho sendo ameaçado, né? Não tem como fazer política nova e velha ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, muitas pessoas deram apoio e dão, né, apoio para a gente, inclusive, senão a gente não teria ganhado o pleito eleitoral, mas a gente também percebe um certo incômodo, né, de pessoas dentro da Assembleia Legislativa no sentido do formato da gente, né, de coletivo, dizendo que não tem amparo em termos de lei, que não é reconhecido pelo TRE, que na verdade somente uma pessoa que é a deputada de verdade, que se fala, né, que chama somente uma de verdade, sabe? Então, são reações, né, dos dois extremos, né, as melhores reações e as piores, sabe? Mas a gente já esperava por isso, né? A gente sabia que não era todo mundo que ia receber a gente com flores, né? Tem flores e tem puxadas de tapete também, sabe? Mas é muito isso, gera um incômodo, né? Esse novo gera um incômodo para quem se beneficia com a política velha. Gera um incômodo, né? Gera um medo de perder, né, esse poderio que se tem dentro da política velha, sabe? Mas é aquela coisa, a gente ganhou, estamos lá, né, disputando esse espaço, a gente consegue esse espaço, a gente está lá disputando a política e fomos eleitas, né? Quem tiver na Assembleia Legislativa achando ruim que tem 5 mulheres ocupando uma mesma cadeira, que entregue seu mandato, viu? Porque, como diz o ditado, quem está se incomodando é que se mude, né? Então, se você que está se incomodando ganhou, a gente também ganhou. Você tem uma cadeira, a gente também tem uma cadeira. Então, quem está se incomodando, que se mude, como diz o ditado popular, né? Porque a gente vai ficar. A gente vai ficar, né? Que era para a gente estar nesse espaço de poder, de tomada de decisão, desde sempre e nunca estivemos, sabe? Porque o fato de a gente estar nesses locais também é muito de reparação histórica, né? Muito de reparação histórica. É um lugar que sempre fechou as portas para a gente. Somente em 2018 a gente conseguiu eleger deputadas trans. Em 2018. Imagina quanto tempo de política brasileira de lá, do começo
né, dos primórdios de república até chegar a 2018 para ter 3 deputadas trans eleitas, né? Eu aqui em Pernambuco e 2 aí em São Paulo, Érica Hilton e Érica Érica Ritten Malunguinho. é Malunguinho. Sim, Malunguinho, inclusive, é daqui de Pernambuco, ela é daqui de Pernambuco, e se sim. elegeu deputado estadual aí no estado de São Paulo com vocês, sabe? Então, assim, veja quanto tempo demorou, né, para a gente poder ter parlamentares estaduais. E quanto será que vai demorar para a gente ter uma federal? Né? Para a gente ter uma governadora trans, uma Uma presidenta. presidenta. Pois é, quanto Muito. para chegar em 2018, imagina, né? Mas assim, vai chegar. Porque se a gente chegou até aqui, a gente pode ir mais adiante, sabe? Aos poucos a gente vai conseguindo galgar esses espaços, né? Se a gente chegou até aqui agora com vida, mesmo o sistema político sufocando a gente, e a gente chega aqui na luta e na resistência, tudo indica que a gente pode chegar mais adiante, sabe? Porque é possível, sim, sabe? Eu acho que a história da gente das juntas traz muito essa ideia de concretude, né? De fazer as pessoas acreditarem nessa possibilidade real. Parece que a Sim, experiência da gente das juntas faz com que as pessoas, faz com que o sonho das pessoas de ocupar a política chegue mais perto da realidade. Sabe quando é aquele sonho bem está bem isso. longe e vai chegando, vai chegando, vai chegando o sonho, vai chegando perto, chegando, 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 e você pode tocar no sonho, porque o sonho está virando concreto? É É isso, exatamente isso. é Ah, isso. A experiência das juntas, né, em termos de vitória eleitoral, em termos de renovação na política, está servindo muito para isso, né? E é tanto que agora, em 2020, nas eleições municipais, a gente está começando a perceber uma explosão de mandatos coletivos, né? Vai vir vários projetos de candidaturas coletivas, né? Nessas eleições municipais, aí com vocês, em São Paulo, na capital, no Rio, Salvador, aqui em Recife, sabe? E aí vai gerar, hackeou a política, vocês estão vai fazendo gerar. história, mulher. Vocês estão fazendo história. Vocês Sim, estão sim, sim, sim. inspirando que outras mulheres façam história. Isso é lindo, assim. Eu sou A historiadora, gente e a além de bancada psicóloga, também isso é aí, né? lindo. E a Exato. A bancada bancada de aqui junta também. também, que foi aí no mesmo Isso, com esquema a de coletivo. Mônica. Exatamente. Exatamente. A gente se sente fortalecida, porque assim, Beyoncé, historicamente, nós mulheres sempre trabalhamos em coletivo. Se você for olhar para a história, eu estou terminando de ler o livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Se você for olhar para a história, as mulheres lá na época do feudalismo sempre tiveram em grupo, sempre lutaram em grupo, resistiram em grupo. Os mandatos coletivos, eles são mais uma dessas expressões que a gente está em grupo, isso faz parte da nossa tradição enquanto construção do que é ser mulher, né, nas mais variadas sociedades. E muito por quê? Porque a gente teve que sempre historicamente resistir. Para viver, a gente teve que apoiar umas Uhum. outras, porque nossas vidas são constantemente ameaçadas. Vide Marielle Franco, que por ousar lutar, ou ousar ocupar esse espaço de poder, ser uma mulher negra e periférica, foi brutalmente assassinada. Né? Então, para ver o quanto essa velha política se incomoda ao ponto de querer nos dizimar. Isso é muito preocupante. Ao mesmo tempo que é uma virada histórica, a gente está virando a mesa do poder realmente, né? É muito preocupante para as sobrevivências das nossas camaradas, das nossas militantes, que acabam colocando sua própria vida em risco, mas o quanto tem que ser assim ou não vai ser. Né? Se não for assim, se a gente não ousar resistir, se a gente não ousar mostrar que a gente veio e que a gente vai fazer, não vai ser, porque se a gente sentar e esperar um dia nos darem a possibilidade de ocupar esse poder, não vai acontecer. A sociedade está muito bem obrigada se reproduzindo dentro desse patriarcado, né? Branco, cis e por aí vai. Então, assim, meu, muito obrigado por ser essa inspiração pra gente. Vocês, as meninas da Mandata, as meninas que ousaram ocupar esses espaços dessa maneira linda, mostrando que a política é construída coletivamente, que nós estamos lá, nós ocupamos esses espaços porque fomos democraticamente eleitas, e não porque a gente deu golpe, não porque a gente está manipulando a mente das pessoas, assim, só tenho que te agradecer por isso. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. Eu acho que esse é o momento, né? Tá mais do que na hora de a gente estar
fazendo essa incidência e está ocupando esses espaços, porque, assim, é uma reivindicação histórica, né, de um lugar que deveria ter sido da gente e nunca foi, né? Parece que nesse momento de pleito eleitoral, de estratégia eleitoral, inclusive, é importante a gente estar questionando os partidos, porque é o que acontece. Para a gente se candidatar, né, para a gente sair enquanto candidata, se a gente quer ocupar esses espaços, o sistema diz que a gente tem que se filiar a um partido, a uma legenda partidária. E aí a gente tem que questionar os partidos, inclusive os da esquerda, no sentido de perguntar qual é o compromisso dessa legenda partidária com a eleição de mulheres, né, com a pauta das mulheres na política. Qual é o compromisso desse partido? Vai realmente apoiar ou vai cumprir a cota de 30% de qualquer maneira? Né? Porque tem isso, porque tem partido que apoia, tem partido que só quer cumprir a cota, né? Jogar lá várias mulheres para cumprir a cota dos 30%, e aí o resultado disso é o quê? Um laranjal. Não é verdade? Então, assim, qual partido que está realmente à disposição de comprar essa briga, né? A gente tem que fazer esse questionamento, esse constrangimento e colocar as legendas partidárias na parede, todas elas, incluindo as de esquerda também, né? Do nosso campo de esquerda. Porque é aquela coisa, o partido político precisa comprar essa briga com a gente, sabe? Qual o partido que está à disposição de fazer essa compra de briga, de comprar essa briga? Porque é aquela coisa, uma mulher preta a mais na política é um homem branco a menos. Você, partido, está disposto a comprar essa briga? Está disposto a tirar um homem a tirar um homem da política para colocar uma mulher preta? Qual será esse partido que está disposto? Em qual deles? Quantos? Né? Isso é o que a gente se pergunta, né? Outra coisa também é que eu tenho tido uma preocupação no sentido de que essa ausência de mulheres na política, né, quase que um número quase que vergonhoso, na verdade um número vergonhoso, inclusive, né, de mulheres na política, um número muito pequeno, não está sendo um fator que está sendo discutido. Porque, assim, se fala em recuperar a democracia, ok, mas tem que discutir a falta de mulheres na política? Porque agora a movimentação é essa, né? Os movimentos progressistas, né, os movimentos pró-democracia, estão dizendo que a prioridade é derrubar o fascismo e trazer uma nova democracia, certo? Mas sem discutir mulheres na política, sem discutir a questão racial, sem discutir a questão de gênero, sabe? Sem discutir LGBTfobia, sem discutir nada disso. Porque o discurso é, e somos 70% é isso, né? Somos 70%. Somos 70% contra o fascismo. Ok. E quanto contra o machismo? A gente é quantos por cento mesmo? Eu acho que menos que 70%. Contra o racismo, a gente é quantos por cento contra o racismo? Será que é 40, 30, 50? Na melhor das hipóteses, né? Porque tem isso, né? Se somos 70%, né? Meio que está querendo botar todo mundo no mesmo bolo, juntar feminista com machista, juntar Casa Grande com senzala, vamos juntar todo mundo para tirar o fascismo do poder. Mas não é bem assim, né? Porque a gente, quando fala isso, quando se propõe a isso, somos 70%, a gente está querendo retomar a democracia sem discutir antes questões estruturantes e fundamentais. Né, sem discutir questões estruturantes e fundamentais, porque para a retomada de uma real democracia, para uma discussão séria, é necessário primeiro, antes de tudo, discutir questão de gênero e de raça. E de classe também. E de classe. Porque se a gente não discutir, né? Isso, se a gente não discutir isso, não tem como a gente retomar essa democracia. Não adianta. A gente vai estar reproduzindo os mesmos erros de estar... deixa isso para depois. A prioridade é derrotar o fascismo. Mas racismo, LGBTfobia, machismo, depois a gente discute. A movimentação que está acontecendo é essa, sabe? E o perigo disso, né? Disso está sendo empurrado com a barriga. O perigo é muito grande de a gente estar repetindo esses erros, sabe? Então, como é que a gente... faz esse embate ao fascismo e faz essa retomada da democracia e, ao mesmo tempo, discute raça e gênero e classe também como questões estruturantes que a gente não pode deixar de lado. É isso. Que e é paralelo, né?
Acontece ao mesmo tempo, é isso que as pessoas não entendem. É bem o que você falou. Primeiro isso, a gente derrota e depois a gente vê o que faz. Não, gente, é uma luta que se consubstancia. Se eu quero uma sociedade democrática livre de fascismo, eu tenho que questionar os privilégios, né? Eu, enquanto homem branco, e lutar pela questão do racismo estrutural, para a LGBTfobia, pela transfobia e por aí vai. Não são coisas apartadas. Enquanto a gente não se der conta, e inclusive o que você disse, enquanto os partidos de esquerda, que são aqueles que se propõem a uma transformação radical, continuar secundarizando essas pautas, a gente vai continuar repetindo esses erros históricos que já aconteceu lá atrás e que não muda, né? Então, olha a importância de mulheres como você, como as meninas eleitas pelo mandato, porque para além da base, vocês não estão só dentro do partido discutindo isso, vocês estão no parlamento, vocês estão fazendo Sim. enfrentamento para a construção de políticas. Por mais que vocês sejam minoria, vocês estão ali fazendo barulho e dizendo, meu, não, a gente não vai escalar mais. Lá no México, a gente tem aí também um dos países que mais matam mulheres, mas a gente tem uma organização forte das mulheres no parlamento, né? Inclusive, aprovaram uma lei aí da paridade de gênero, que a gente está anos-luz em relação a isso, mas elas fazem isso com muito barulho e incentivando outras mulheres que nunca pensaram em estar na política, né? A falar, não, eu também vou, eu tenho aqui uma militância de bairro, eu também vou, eu tenho aqui uma militância num coletivo feminista, eu também vou. E isso é muito lindo, porque se não somos nós mulheres, mulheres trans, negras e negros, quilombolas, indígenas pautando, ninguém vai pautar pela gente, né? Isso é muito incrível. É muito isso de a gente estar, é como você fala, né, de a gente estar nesse protagonismo, né, porque quando a gente está nesse local, né, de decisões políticas, quando a gente está nesse local local de protagonismo propriamente, né, a gente está assumindo um local, né, de protagonismo, né, a gente está, como é que eu posso dizer? A gente está fazendo em primeira pessoa. Não são outras pessoas que estão fazendo, mas a gente está fazendo para nós mesmas, sabe? Não é outra pessoa legislando sobre nós ou fazendo política para nós. Somos nós fazendo política para nós. E isso é um diferencial, sabe? Nos termos gramaticais, é a primeira pessoa, eu faço política, nós fazemos política. Mas em termos práticos, né, essa diferenciação entre a própria pessoa fazer e outra pessoa fazer vai muito além das regras gramaticais, sabe? Tem todo um outro sentido, né, para além das regras do português, sabe? Porque esse protagonismo, para além de tudo, né, quer dizer muitas outras coisas para além das regras gramaticais, sabe? É um local de fala, né, um reescrever a política, reescrever a história, trilhar um novo caminho, um caminho diferente nessa política que está velha já, né, nessa política que está até a estrada acabada, precisando ser recapeada e tudo mais. A gente vai e trilha um novo caminho, né, um caminho alternativo para uma nova sociedade, uma nova política, uma nova visão de mundo, né, novas possibilidades, né, para uma vida melhor para nós mesmas. Porque é aquela coisa, né, quando um mundo bom para a mulher, uma cidade com qualidade de vida para a mulher, é uma cidade com qualidade de vida para todo mundo. Para todos. Sim. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar para nós mesmas e por nós mesmas, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Então, assim, quando a gente está lá fazendo essa política, quando a gente está lá fazendo essa política, isso passa pela cabeça da gente, mas não passa pela cabeça dos homens. Esse pensamento não Exatamente. passa pela cabeça dos homens, sabe? Então, assim, veja esse diferencial, veja como isso pode ser um fator transformador, né? O fato de a gente estar modificando quem escreve a história, né? Quem está reescrevendo a história pode ser fundamental num futuro diferente que a gente tanto deseja. Sim, é bem isso. Nossa, muito lindo. Robion, se o pessoal está perguntando aí, como que foi quando vocês foram eleita, a construção do mandato?
Vocês podem sentar juntas, não podem, só uma pessoa entra. Teve muita divergência, como que vocês lidam com a divergência? Porque, querendo ou não, é uma pessoa que responde, mas é tudo construído em grupo, né? Vocês Sim. têm essa afinidade, como que rola? A gente tem uma afinidade, porque a gente é do mesmo partido, né? Inclusive, isso contribui para o consenso entre a gente, né? Claro que a gente não é que a gente concorde 100% com tudo, né? Vez ou outra a gente diverge em algumas questões pontuais, né? Mas, assim, via de regra, né? A gente chega a um consenso para tomar uma decisão no plenário, por exemplo, né? As 5 não podem ir para o plenário, somente uma. A que foi a foto da urna, que a gente diz, né? Porque a gente pode fazer campanha coletiva, mas na hora de colocar a foto na urna, uma pessoa tem que emprestar o CPF. Que no caso da Sim. gente foi o Cavalcante, que é comerciante informal. Então, a gente, nesse projeto coletivo, as decisões são tomadas coletivamente, entre nós 5. Às vezes, a decisão são tomadas entre 50, quando a gente faz audiência pública, quando a gente faz reunião com os movimentos sociais, sabe? Porque a gente é 5, mas a gente é 50, 500, 5 mil, 50 mil, sabe? Então, assim, é coletivo. Pensar no coletivo. Mas esse coletivo exige que se cumpra as regras da institucionalidade. Então, se o institucional, se o regimento da Assembleia Legislativa pede que somente uma pessoa entre no plenário para levar essa decisão, somente uma entra no plenário, mas ela entra com a decisão já tomada na ponta do dedo. Com a decisão na ponta do dedo, ela vai lá e vota na decisão favorável ou contrária a qualquer projeto de lei, mas uma decisão tomada coletivamente, né? E aí é isso, a gente quando se propõe a construir coletivamente, a gente se propõe desse jeito, né? Claro que vai ter uma regra ou outra de formalidade que vai meio que bloquear a participação da gente em alguns ambientes institucionais, né? Porque fora da Alep a gente pode estar em qualquer canto, mas no plenário a gente só entra uma, né? Mas fora da Assembleia Legislativa, a gente é deputado em qualquer canto, em qualquer lugar a gente pode ficar. Afinal de contas, quando a gente é deputado estadual, a gente não pode ficar somente no gabinete. A gente não pode ficar somente na Assembleia. A gente tem um estado todo para rodar e para fazer política, sabe? Então, é muito isso, sabe? A gente tem esse alinhamento geral, né, digamos assim, que inclusive o fato de a gente ser do próprio partido contribui, né, com essa pouca divergência, digamos assim, né? Afinal de contas, quando as pessoas são do mesmo partido, fica mais fácil haver um consenso, né? Afinal de contas, tem toda a questão das regras partidárias, em que você, quando está afiliado a um partido, você não pode defender publicamente um posicionamento em que seu partido é contrário. Por exemplo, todas nós somos do PSOL. Todas nós somos do PSOL. A gente não pode, né, pelo PSOL, pelas normas, pela política do PSOL, a gente não poderia, nenhuma de nós 5, a gente não poderia ser, a gente não poderia ser contrárias à legalização da cannabis. A gente não poderia assumir esse compromisso publicamente, não poderia expressar essa opinião publicamente, porque o partido é favorável à legalização da cannabis, sabe? Então, assim, quando você tem pessoas num projeto coletivo filiadas ao mesmo partido, por essa questão de regra partidária, por essa questão de entendimento mínimo que deve ter entre essas pessoas, fica mais fácil, né, a convivência, a tomada de decisões e a escolha de um caminho, embora haja uma divergência ou outra pontual, mas, via de regra, a gente sempre encontra um consenso. O que também não impede de haver candidaturas coletivas com pessoas de mais de um partido. Isso é possível Sim. também. Não há nenhum Desde que impedimento. haja uma afinidade Uma política, né? De afinidade. linha política. Isso. Mas porque aí teria que ver, porque assim, como é partido diferente, aí teria uma pequena problemática no sentido de uma pauta polêmica. O que é que o coletivo iria defender? O coletivo é composto por 2 partidos, um partido é a favor do aborto, o outro é contra. E o coletivo defende o quê? Sim.
sabe? Então, não há nenhum impedimento, né, de juntar a candidatura coletiva com pessoas de mais de um partido, mas, vez ou outra, pode se encontrar essa dificuldade de consenso, principalmente em temáticas polêmicas, né, porque um partido pode assumir um posicionamento e o outro partido pode assumir outro, né, e aí pode dar problema em questões de infidelidade partidária. E lembrando, né, que quando é uma candidatura coletiva com mais de um partido, oficialmente, a cadeira pertence ao partido que está afiliado à pessoa que foi a foto da urna. A oficial, digamos assim, entendeu? Então, assim, a candidatura coletiva tem 2 partidos, mas a cadeira é do partido em que a pessoa que foi a foto da urna, que emprestou o CPF, está afiliada. Na Sim, verdade, a cadeira é mais do partido do que do próprio parlamentar, né? Pela legislação proporcional, a gente pode dizer que a cadeira parlamentar não é nem do deputado, nem da deputada, mas é do partido propriamente, né? sim, Por isso que sim. muitas vezes quando uma parlamentar eleita muda de partido, essa pessoa pode perder a cadeira. Perder. Uhum. Pode perder a cadeira, sabe? Então, é meio que isso, mas via de regra, né, tendo a mesma afinidade, né, estando no mesmo campo político, existe sim essa possibilidade de fazer essa coletividade, né, com 2 partidos, com 3 partidos, até com pessoas que não tenham partido também pode fazer parte do coletivo, né? Sim. Quem não é filiada pode fazer parte desse coletivo, só não pode ser a foto da urna, Uhum. porque para ser a foto da urna tem que estar filiada, mas se for fazer parte do coletivo e não for ser a foto da urna, não precisa se filiar. Não precisa se filiar. Exato. Só quem vai ser a oficial, né, a foto oficial que precisa estar filiada. Mas, se não for, não tem a necessidade. Se quiser, é bom. Mas também não Sim. tem essa exigência, digamos assim, né? É como a gente burlando, né, essa legislação burguesa construída por uma forma de política que não a militante. Porque nós somos militantes. A nossa forma de se relacionar com o mundo e com a sociedade é de baixo, né? A gente constrói política, tanto que esses mandatos eles estão sendo muita expressão de uma militância que já acontecia. Né? A galera não está se candidatando para daí começar a falar de militância, não. Né? São mulheres que já militavam no bairro, que já militavam no local de trabalho, que já militavam na cidade. Então, estão se utilizando desses mandatos muito para consolidar e expressar, né, toda essa militância aí que elas já estavam inseridas. Mas a gente não tem uma legislação que nos ampare. Então, ainda tem que ter a cabeça de chapa, né, que é a pessoa que dá o nome para a urna, tem que estar afiliado a um partido, tem que expressar a legenda daquele partido. Mas aí a gente tenta, das nossas formas, aí conciliar para poder, de fato, ocupar esses espaços, né? E é dessa forma que dá. Eu queria te perguntar também, Robionce, como que foi essa opção, né, pela construção do mandato, se ela se deu mais por chances de se eleger ou se ela se deu justamente para unir nessa construção várias lutas, poder unir aí várias expressões de pessoas que estavam ocupando espaços diferentes. E eu queria saber de você, como que você vê essa onda agora, né? Você falou que tem várias pessoas nesse formato a partir de agora. Como que você vê essa possibilidade para as mulheres? O porquê que você acredita que uma mulher fica mais segura ou que ela fica mais confiante na construção a partir da política, a partir dos mandatos? Olha, a gente escolheu esse formato, né, unindo o útil ao agradável, né? Primeiro que é mais gostoso construir as coisas coletivamente, né, em termos de agradabilidade, mas em termos de utilidade também, né? Porque a gente sabe de experiências concretas, né, de números estatísticos que o mercado, ó, eu já venho falar com o mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho também se fecha. O mercado de trabalho também se fecha para mulheres, e principalmente para mulheres trans, né? Da mesma forma, o sistema político se fecha para as mulheres. Se fecha. Nos modos tradicionais, o sistema político se fecha. Então, como é que a gente faz, né, para arrumar alguma brecha nessa porta fechada, para arrumar alguma brecha para a gente entrar e hackear o sistema?
sabe? O que é que a gente faz? E aí veio essa ideia de candidatura coletiva, do mesmo jeito que a bancada aí fez, né? A candidatura coletiva com 9 pessoas aí, inclusive, né? Um número até maior do que aqui a gente, que a gente é só 5. Mas dá uma energia, uma revigorada, sabe? Uma mão vai puxando a outra, e é muito isso de a gente estar junta, né? Para estar unindo forças, né, e ficar mais forte, uma mão puxando a outra, sabe? Uma ajudando a outra, porque também o contexto político tem muito dessa hostilidade, né? O ambiente político é hostil. E se a gente não se ajuda, se a gente não tem esse autocuidado, tanto físico como mental, o ambiente político pode ser nocivo para a gente. Ele é nocivo. Se a gente não cria esse bloqueio, né, o pessoal está inventando vacina contra o Covid, mas falta também se criar uma vacina contra essa hostilidade na política, né? Contra essa política velha que fica o tempo todo reprimindo e afeta, inclusive, o subjetivo da gente, como você mesmo tinha falado lá, sabe? Mas é muito isso, sabe? De a gente se bloquear e se empoderar. A gente precisa se empoderar também, sabe? Porque quando vem o machismo, quando vem o racismo, né, para oprimir a gente, não tem nada mais bonito do que uma preta empoderada se defendendo e pleiteando seus direitos, sabe? Isso é muito lindo. Não tem nada mais bonito do que uma pessoa trans questionando seus direitos do Estado, uma pessoa trans questionando por que o Estado mata, né? Porque a expectativa de vida das pessoas trans é de metade da expectativa normal da sociedade brasileira de 70 anos, enquanto a gente vive 35, sabe? O empoderamento, né, de pessoas em que a sociedade capitalista, racista e misógina tenta o tempo todo oprimir, mas o empoderamento dessa pessoa não deixa, né? Porque tentam derrubar ela, mas ela não deixa, ela continua de pé. Isso não tem coisa mais bonita do que isso, sabe? Formação política das pessoas também é fundamental. Eu acho que a gente precisa, uma missão, na verdade, da gente é fazer com que essas pessoas se reencantem pela política, né? Porque a gente vive hoje uma sociedade em que ninguém quer falar de política, não se quer saber de política. Ah, a política está lá em Brasília, não quero saber de política, não. Deixa eu aqui na minha cidade Recife, deixa eu na minha cidade aqui em Rio Preto, que eu não quero saber de política, não. Política está em Brasília. Aí é que você se engana, viu, meu bem? Porque política está no pão que você compra, está na conta de energia que você paga, que agora voltou a possibilidade de ser cortada, inclusive. Sim, Né? exato. Tá na passagem de ônibus que você paga, tá na reabertura da economia, expondo ainda mais você e sua família. Tudo, isso daí é tudo política, sabe? Então, assim, não adianta querer fugir da política, porque a política tá do lado da gente o tempo todo. Essa live é política, sabe? Então, como é que a gente desperta esse reencantamento, né? Como é que a gente conscientiza as pessoas do ativismo político delas e da própria responsabilidade, né? Porque cada uma de nós temos responsabilidade com esse país chamado Brasil. Também não adianta só votar e lavar as mãos, pronto, eu votei, né? Votei e não quero mais saber de política, só daqui a 4 anos novamente. Não é bem assim. Não é bem assim. Não venha com essa história de lavar as mãos e depois reclamar de que o país está, de que a cidade, de que o Estado está um desmantelo. Isso daí é responsabilidade de cada pessoa também. O fato de a gente ter um governo federal fascista hoje, eleito, é responsabilidade de cada pessoa. Sabe? Então, assim, como é que a gente se conscientiza disso, né? Como é que a gente, nesse contexto atual, como é que a gente pega isso como aprendizado e como é que a gente, né, reencanta as pessoas nesse sentido de discutir política, né? A gente, veja, parece até curioso, né? Como é que uma parlamentar fica pedindo para as pessoas se reencantarem pela política? Porque eu estou fazendo o sentido justamente ao contrário. Porque para as pessoas que estão na política, né, para parlamentares, para governadores, para prefeitos, né, é interessante que ninguém queira saber de política. É interessante que ninguém queira saber de política. Para essas pessoas é interessante, porque assim, é mais fácil governar um país que ninguém questiona nada. É mais fácil governar um estado que ninguém questiona nada, governar uma prefeitura de Rio Preto que ninguém questiona nada, que ninguém reclama de nada, sabe? Imagina
212 milhões de pessoas questionando o governo federal. Mandando Twitter, mandando Instagram, mandando inbox, mandando mensagem no Facebook, sabe? Eu acho que o governo não ia aguentar, não. Então, assim, tem essa questão, né, de cidadania, de ter consciência de que você pode cobrar, mas também de que você pode ser cobrado no sentido de responsabilidade de construir essa nova democracia, né, mas tem também esse reencantamento na parte subjetiva também. As pessoas precisam sentir gosto, se apaixonar pela política e querer ocupar esse espaço, né? A gente tem essa missão de fazer com que essas pessoas se reaproximem, né, e se identifiquem com o contexto político, porque esse espaço também é da gente, sabe? A política também é da gente, a gente precisa estar construindo isso. Exatamente isso. Nossa, te agradeço muito, assim, porque essas palavras tocam e eu acho que esse reencantamento passa muito por isso, porque não são pautas abstratas, né? São pautas que a gente vivencia em maior ou menor dificuldade, né? Claro que uma mulher branca vivencia alguns tipos de opressões, mas a mulher negra vivencia muito mais, ou outros tipos, a mulher trans, como você disse, né? Como que a gente fala aí de políticas de gênero sem pensar na estimativa de vida das mulheres trans num país onde a nossa estimativa de vida da população em geral, né, só cresce? Como que essa estimativa de vida de uma parcela da população só diminui? E quais são os problemas envolvidos, né? A ausência de inserção no mercado de trabalho por conta do preconceito. Nesse momento da pandemia, as mulheres trans ainda que ocupam, né, 90% a prostituição, e aí eu não vou fazer nenhum debate moral que eu nem tenho sobre a prostituição, mas é que não há opção, é uma condição, e tendo que colocar suas vidas em risco agora por conta da pandemia, a violência de gênero crescendo nesse momento da pandemia de maneira geral, a população indígena sendo dizimada tanto pelas pessoas que querem, né, ocupar suas terras, mas também por conta do Covid, os quilombolas, a mesma coisa. Como é que a gente sente isso em maior ou menor grau e de que forma que a gente pode pautar essas questões que são tão caras para a gente, né? População trabalhadora, trabalhadoras e trabalhadores. Então, o reencantamento, ao meu ver, e pelo que você disse, tem muito a ver com esse tocar, com dizer que sim, somos nós que construímos, esse espaço historicamente nos foi negado, mas isso foi construído, não é um dado natural. Assim como foi construído, a gente pode desconstruir, né? Só que vai ter que ser a muitas mãos, vai ter que ser a muitas cabeças, e o quanto os mandatos coletivos são uma expressão disso, né? Ah, eu queria te agradecer muito, queria que você desse uma palavrinha final aí pra gente. Eu quero agradecer também, né? Para mim foi maravilhoso esse momento de compartilhar essas experiências, né, desse ativismo político digital, né? Porque esse Covid também trouxe para a gente essa necessidade de a gente arrumar outras maneiras, né, de falar sobre problemáticas sociais, falar sobre todas as mazelas que a gente tem nesse sistema excludente, né, mas que a gente também preste atenção, né, que a própria internet também é excludente, porque não é todo mundo que está tendo acesso a essa live feito a gente, sabe? Não é todo mundo que tem acesso à internet, que tem acesso a um celular, que tem um perfil de Instagram para poder estar se empoderando numa live como essa e compartilhando as experiências com a gente, sabe? E esse coronavírus também faz a gente repensar essa necessidade de um acesso à universalização das redes, né? Do mundo digital. Mas, pelo visto, né, isso vai demorar um pouco a acontecer, porque tem muitas pessoas que não têm nem sequer acesso à água para lavar as mãos, né, para evitar o coronavírus, que dirá ter acesso a um celular e uma internet para poder participar de uma live feito essa, né? Mas é muito isso, a gente vai arrumando jeitos e estratégias para manter essa militância ativa, né? Mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de uma quarentena, porque quarentena, ficar em casa não quer dizer ficar calada, né? Mesmo em casa, a gente arruma um jeito
de fazer esse ativismo político seguro, né, para que a gente possa manter visibilizada essas pautas que são fundamentais para uma retomada e uma renovação da democracia. E aí é isso, eu agradeço, né, para mim foi maravilhoso. Quem quiser conhecer um pouco mais das juntas, né, a gente tem um Instagram, a gente tem um Facebook, a gente tem a página da gente também, né? A gente tem o site Juntas Codeputadas. Quem quiser depois, não agora, tá, gente? Depois da pandemia, quem tiver aqui para Pernambuco e quiser conhecer a gente mais de perto na Assembleia Legislativa, quiser conhecer o trabalho da gente presencial, ao vivo, né? Podem ficar à vontade e aí a gente marca, não agora, tá, gente? Eu vou ficar em casa. Mas depois da pandemia, quem estiver aqui para Pernambuco e quiser conhecer um pouco mais de perto o nosso trabalho, a gente fica à vontade. Nossa, que incrível. Muito obrigada. Eu desejo, assim, muita luz, muita força, que vocês continuem muito unidas, inspirando outras mulheres. Eu me sinto muito inspirada por vocês. É um prazer você ter topado conversar com a gente aqui no interior, né? Um lugar muito coronelista, onde as mulheres têm muita dificuldade de pautar suas militâncias, assim. Então, tenho certeza que quem pôde acompanhar foi de muita inspiração. E tamo junta, camarada, cada uma aí no seu canto, mas construindo um projeto de sociedade onde a gente possa existir, né? Não precisa ter medo de existir pelo simples fato de ser mulher. Muito, muito, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente. Um beijo. Imagina. Vamos se Um falando. beijo. Tá bom, Tchau, tchau. tchau.